Terra castigada pela seca no oeste do Rio Grande do Norte, Caraúbas é uma cidade de homens destemidos. Uma família em especial fez com que a cidade virasse manchetes de jornais durante muitas décadas, seja por roubos a bancos ou por rixas com famílias locais. No vídeo de hoje, contaremos a história da família Carneiro e do homem que mais tarde seria o líder do bando intitulado pela mídia como o Novo Cangaço. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a família Carneiro, falando sobre a família Leite, certo? A família Leite que é de Minas Gerais e que muita gente de Minas Gerais comentou que realmente a família falava sobre isso. E agora a gente vai contar a história de uma família lá do Rio Grande do Norte. Ou seja, outra recomendação que veio de vocês e que tá aqui no canal. Então nunca deixa de comentar algo, porque pode ser que demore pra gente fazer o vídeo. Mas se você comentar e bastante gente der o like e concordar contigo, provavelmente uma hora vai aparecer aqui no canal, beleza? Hoje eu estou com o Diego Blackson aqui por trás das câmeras e é ele quem vai dizer qual que é a meta de likes para o vídeo de hoje. Eu quero 26.550. 26.550 likes então e bora contar essa história que é cheia de reviravoltas. Tudo teve início com a chegada de Antonino Benevides Carneiro e sua família em Caraúbas, no Rio Grande do Norte. Antonino Carneiro era casado com Maria da Luz Gurgel e vivia uma vida tranquila na cidade, onde tinha muitos amigos poderosos, incluindo o sargento e delegado Adelson Pires. A amizade se estendia a outros membros da família Carneiro, como os irmãos de Antonino. Tudo ia muito bem entre eles, até que uma ordem do prefeito José Nicodemos, que era não deixar animais entrarem em açudes usados pela população, foi desobedecida por um dos filhos de Antonino. O responsável por desobedecer a regra foi Ribamar, que lavou um caminhão de transporte animal no açude público da cidade. Como Antonino era vereador da cidade e muito amigo do delegado, ele esperava que o mesmo viesse contar a desobediência de seu filho e assim ele pudesse o repreender, como era a ética sertaneja da época. Como o delegado não agiu assim e repreendeu ele mesmo Ribamar, Antonino ficou profundamente magoado com seu amigo. Então, olha só que doideira, o Antonino, por uma questão aí de ética, né, algo muito antigo, aquele negócio assim de não poder ser ferida a sua honra de forma alguma, teve a honra ferida, se sentiu desonrado porque alguém corrigiu o filho dele. E não deu a chance dele corrigir. Então ele viajou até a capital do Rio Grande do Norte, porque o governador do Rio Grande do Norte na época era o Valfredo Dantas Gurgel, que era primo da esposa dele, certo? Então ele foi até lá e falou pro Valfredo, eu quero que faça alguma coisa com esse cara, eu quero que você tire ele de lá, esse sargento delegado, porque olha o que ele fez com o meu filho. Tipo, e não era nada demais, o filho dele só desobedeceu uma regra e ele foi lá e falou que não podia fazer aquilo, tá ligado? Só corrigir, né? O governador, que era primo dele, né, por causa da esposa dele, falou, cara, pega essa arma, vende, compra um rosário e vai rezar. Porque é a melhor coisa que tu faz. Ele ficou puto da vida e falou, eu não vou rezar, eu vou comprar bala. E foi atrás de comprar bala pra resolver aquilo ali na bala mesmo. Então em outubro de 1967, o Antonino chegou numa farmácia. E na frente da farmácia tava o irmão dele conversando com o delegado. E aí ele chegou e falou, o que você tá falando com esse sacana? Tá ligado? Já falou daquele jeito. E ele sabe que o peso da palavra ali tem poder. Porque ele mesmo se sentiu magoado com um pouco. Imagina se chamar o cara de sacana, né? Então o cara falou, sacana não. Eu não quero briga, mas sacana não. O cara falou, não é briga não, sacou o revólver e deu 3 tiros no cara. Nossa! Pá. O cara que tava ali na rua saiu correndo pra dentro do mercado, ainda conseguiu ir pra dentro do mercado. Quando ele caiu no chão, ele era muito bom de tiro, ele era delegado, era sargento. O cara foi atrás dele, o Antonino não queria deixar ele vivo, foi pra executar mesmo. Ele pegou na hora e atirou contra o Antonino e tirou a vida do Antonino. Nossa, com 3 tiros o cara ainda conseguiu matar o outro. Nossa, mano. E na época o que aconteceu? O Antonino, ele era o único homem crescido ali da família. O que tinha de homem era tudo um menino. Então a família Carneiro não tinha ninguém pra vingar ele ali, o que seria uma espécie de tradição local, né? Uma tradição meio errada da época, mas é normal as pessoas vingarem alguém ali, ainda mais executado dessa forma, né? E na época o delegado ficou muito inflado. Ele falava, se eu pegar numa arma, ninguém sobrevive. Ele virou uma lenda na cidade e ao mesmo tempo ele gostava de zombar dos carneiros, porque ele falava, ninguém vai poder se vingar e eu destruir essa família, entendeu? Ele tinha matado também um vereador, que era importante. Então o bicho já tava contando vantagem, né? Já tava contando vantagem em cima disso. Só que a irmã do Antonino, a Luzia, foi até o cemitério e levou os filhos dela, que eram filhos pequenos, para poder exumar o corpo, né, e limpar os ossos. Então não é uma tarefa muito legal de ser feita, obviamente. Quando ela tava fazendo isso, ela tava com muito ódio e ela tava chorando por conta da humilhação que a família Carneiro tava passando. Um deles, que era o José Vantuil Carneiro, que era chamado de Vanzinho, falou o seguinte: ela levantou o crânio do meu tio com as 2 mãos e disse que o espírito dele tinha de entrar no nosso corpo. A minha mãe só queria vingança. Então imagina o seguinte, você é uma criança
vendo a sua família ser caçoada porque não tem nenhum homem pra defender ela, tá ligado? E a sua mãe pede ali pra que vocês recebam o espírito daquele que era o patriarca da família pra poder vingar a família. E aqui começa uma vida muito sangrenta dos carneiros. Pô, imagina, mano, as crianças desde pequena ela já pega meio que um legado, né? Claro, tinha o Maurício Carneiro, que era um dos meninos que tava lá. Ele prometeu pra mãe dele, falou, prometo que eu vou vingar a morte do meu tio. Nossa. Então imagina a criança falar isso, tá mano. ligado? E aí o que acontece? Eles tinham um sargento, um segundo sargento, que era parente deles. E esse segundo sargento consegue sair do Rio de Janeiro e ir lá pro Rio Grande do Norte e consegue informações daquele delegado da cidade de Caraúbas pra poder falar onde ele estava e como os caras podiam pegar ele. O delegado estava então em Natal, no bairro Tirol, e eles foram até esse bairro e deram mais de 10 tiros no delegado. Nossa. E aí dessa vez o delegado não sobreviveu. Depois que ele estava caído no chão, o Maurício junto com o Francisco Carneiro e o Carneirinho, que eram os dois que estavam junto com ele, que eram da família, cumpriram então o que tinham prometido pra mãe dele, de vingar o tio, né? E logo em seguida a família voltou a ficar conhecida em 1982, quando teve um roubo gigantesco. A meta deles era roubar 600 milhões, tá ligado? Caramba, pouco dinheiro, né? Eles queriam pegar esses 600 milhões direto do avião, que era o avião pagador que tava chegando lá. O avião ia pagar os trabalhadores da frente de emergência contra a seca. E antes de eles chegarem ali no aeroporto, a 500 metros do aeroporto, teve um acidente. Um padre italiano que tava passando, que se chamava José Venturelli, acabou batendo no carro deles, a 500 metros do aeroporto. Nossa, pra tu ver como não era pra ser, né? Não era pra ser. Mas aí o padre bateu neles, eles já saíram com as armas pra fora, atirando pra cima, e sai padre, perdeu o carro, pegaram o carro do padre e foram pro aeroporto igual. E aí os caras foram, só que tinha um problema. Esse roubo, ele foi arquitetado por um bom tempo. Então eles sabiam a minutagem certa, tudo certinho pra poder estar lá. E como teve esse acidente, acabou atrasando eles um pouco. O avião já tava taxiando quando eles chegaram. E com isso, tinha só um carro ainda lá que tava levando dinheiro. Os outros carros tinham ido embora. Então esse carro, que era uma Brasília, tava indo embora com dinheiro dentro dele. E aí os carneiros ficaram no meio do aeroporto assim, mandando os caras parar. Os caras pararam, eles não acharam que alguém poderia estar assaltando, não imaginaram que aquilo podia acontecer. E então os carneiros já colocaram ali a arma na cara deles, tomaram o dinheiro na hora. Os caras saíram correndo pro meio do mato, fugiram pro meio do mato pra não ser morto pelos carneiros. E os carneiros levaram embora 94 milhões, mano. Caramba, 94 milhões dentro de uma Brasília? É. Meu Deus! E lá tava um Maurício, que era um dos líderes que tinha jurado a vingança, que tava na vingança do delegado. O Vanzinho, que também foi o que deu testemunho, né, falando da mãe. O João Benevides e o Sidney Ferreira. Esses quatro estavam lá, mas nenhum deles foi visto, então nenhum deles poderia ser reconhecido, né? O assalto ocorreu entre a cidade de Caraúbas e Olho d'Água dos Borges. O dinheiro, 94 milhões de cruzeiros, estava em 2 malotes. O bonde estava em um Opala ocupado por Vanzinho, Branquinho, Sidney e Maurício Carneiro. Ele confirma que o dinheiro foi roubado para financiar a campanha de Zimar Fernandes, que era candidato a prefeito de Caraúbas. Então, olha só o tamanho da encrenca. Segundo uma das pessoas que foi condenada por conta do roubo, eles roubaram aquela vez, eles iam roubar 600 milhões para uma campanha de um prefeito. Então, os caras estavam metidos com política até o fim. Vale lembrar que o Antonino era vereador, tá? Sim. Então, tipo assim, os caras eram metidos com política assim. E o mais doido de tudo é que o cara que realmente é o mente, assim, que é o conhecido dos carneiros, que é o Valdetário, ele nem bandido era. E a gente vai começar a contar a história dele agora, como que a história dele é confundida com a dos Carneiro e ele é meio que obrigado a entrar nessa vida do crime. Você já vai entender agora. José Valdetário Benevides Carneiro nasceu no dia 7 de março de 1959 em Caraúbas. E ele era filho único do casal Luiz Cândido Benevides e Antônia Amábila de Paiva. Ele era um dos sobrinhos de Antônio Carneiro. Valdetário vivia uma vida pacata, trabalhando como mecânico, e quem o conhecia dizia que naquela época ele era um homem tranquilo e afastado de brigas. Sua oficina, inclusive, era considerada uma das melhores da região, e pessoas de longe buscavam pelo seu serviço. Entre eles, alguns integrantes da família Simeão Pereira. A vida de Val seguia tranquila durante todo o restante da década de 80. O mecânico, já estabelecido em sua região, parecia não querer se envolver com a vida criminosa de seus parentes. Até que aos 32 anos, ele viu seu destino mudar de rumo. Em abril de 1991, o mecânico foi preso pela polícia junto com os primos Aguinaldo Galego e João Branquinho, acusados de terem roubado uma Ford Pampa na cidade de São Bento, no interior da Paraíba. Então, olha que doideira, o Valdetário, ele não tinha participado desse crime da Pampa, ele não era responsável por esse crime, e como os parentes dele que estavam com ele, esses sim, eram responsáveis pelo crime, ele acabou entrando junto, e ele pegou uma pena ali de 4 anos para ser cumprida, e o cara era inocente, velho. Olha que doideira, cumpriu pelo sobrenome. E além de cumprir pelo sobrenome, o que aconteceu também? Ele foi humilhado, na época, na cidade de Caraúbas, pela polícia, porque a polícia não aguentava mais os carneiros e, obviamente, estava comemorando aquela vitória ali, né? Então,
Eles colocaram ali os jovens em cima do capô do carro e saíram pela cidade mostrando, olha aqui os carneiros que são tão foda aqui, onde é que eles estão. Sério? Cara, bagulho de faroeste, mas aqui no Brasil, Deus. tá ligado? E olha que doideira, então em 96 ele sai da cadeia, ele fica 4 anos preso, ele pega a condicional e ele volta a ser mecânico, porque ele nunca foi bandido. Então ele vai ser mecânico, volta a tentar. Fica 1 ano e meio tentando ser mecânico e um cara chamado Elinaldo Simeão Pereira, que é da família do Simeão Pereira, certo? Chama ele pra fazer um assalto a um comerciante de Mossoró. E ele nega, porque ele não é bandido. Já falou umas 3 vezes, só pra deixar bem claro, por causa né? que, tipo, é doideira essa história demais. Então, olha só o que aconteceu. Esses caras foram, roubaram lá o comerciante de Mossoró e botaram a culpa no cara. Não acredito, mano. Os caras roubaram o pico, que convidaram lá. Que convidaram, que ele não quis, e falaram, a culpa é sua, Valdetário. Meu E aí ele foi colocado de novo como um dos principais suspeitos. E ele viu que ele ia pegar cadeia de novo, porque ele já tinha uma ficha, inclusive, sendo que ele não tinha cometido o primeiro crime também. E aí ele ficou muito puto da vida e falou, não, eu não vou deixar isso ficar assim. Ele foi atrás dos caras do Simeão Pereira e pegou os dois e forçou os dois a devolver o dinheiro pro comerciante de Mossoró. Caramba. Foi armado. Aí Ele sim. com o primo dele, o galego, e outro, o branquinho. Juntos eles fizeram isso, foram lá e fizeram os caras devolver o dinheiro. Depois, o que eles fizeram? Foram atrás daquele cara lá, que tinha feito ele uns anos antes, ser preso, lembra, por conta da Pampa. Sim. O nome desse cara é Geraldo Francisco. E lá em 97 ele tava na fazenda dele de boa, certo? Quando do nada chegou o Valdetário, meteu bar no cara e em mais um cara que tava junto com ele na fazenda. Então aí foram 2, certo? Os outros devolveram o dinheiro e foram presos. Ó, doideira. E daqui pra frente, o Valdetário virou o chefe da família. Ele virou o cara que comandava o crime dentro da família. Ele era um cara que não se envolvia com o crime e do nada passa a comandar os principais crimes. Em 99, por exemplo, eles vão até uma agência bancária e roubam, porque o Valdetário consegue roubar mais de 100 bancos no Nordeste, tá? Essa é a carreira dele, é gigantesca. Ah, então, ele virou da pá. Virou daqui pra ali. Meu Então, tipo, Deus. em um desses roubos que ele fez, na cidade de Augusto Severo, eles foram pra fazenda depois do assalto e ficaram por lá, né? E aí o cara que era o caseiro, que cuidava de lá, viu que tinha muito carro importado, desconfiou, né, que poderia ser os caras que tinham assaltado, ligou pra polícia e a polícia foi até o local. Todo mundo conseguiu fugir. Só que daí o que aconteceu? O Valdetário falou, esse caseiro que falou vai morrer, e o dono da fazenda, por não ter impedido ele de contar, também vai. Porque se ele deixou, é porque ele concorda com o caseiro. Caramba, mano. O cara ficou, tipo, realmente cruel agora, né? Ele ficou mal, mano. Então, em 6 de dezembro de 99, o vaqueiro, que era caseiro lá, é assassinado, é executado por ter dedurado isso pra polícia. E no dia 23 de dezembro de 99, perto já do Natal, porque eram 10h50 da noite, o médico, que era dono da fazenda, o dono da fazenda era um médico, tava fazendo um parto. E ele tava voltando desse parto. Ele estava junto com 3 assistentes dele que ajudaram no parto. E, inclusive, eles estavam na frente da casa de uma delas, conversando. Então foi quando o Valdetário chegou com 3 homens e eles começaram a descarregar mais muito tiro no cara. Foi tiro de 12 e tiro de AR-15. Ele ainda tentou correr pra dentro de casa, correu, mesmo com os tiros que ele tinha levado. E quando ele correu pra dentro de casa, os caras entraram e terminaram de acabar com o cara. Eles deram 49 tiros nele, de AR-15 e de 12. 49 tiros, 49 mano? tiros. Meu Deus. Além deles fazerem isso com o doutor, o que mais que eles fizeram? Eles acabaram atirando as mulheres que estavam juntas. Uma delas também não sobreviveu. E a mulher não tinha nada a ver com isso, né? E o cara também não, né? É. Porque quem denunciou foi o outro Também lá, tem né? isso. E agora a parte mais doida de toda a história, que aí vocês vão ver como realmente ele tinha se transformado. O João Pereira, que era o médico, era irmão do Aguinaldo Pereira. Ele era o prefeito de Caraúbas, tá ligado? Meu Então ele Deus. tinha acabado de matar o irmão do prefeito. E ele, inclusive, depois de fazer isso, sabe o que ele fez? Ele foi pra mídia pra assumir o crime e falar sobre a família dele. Ah, não pode falando ser. que a família dele não servia, que era um bando de ladrão que tinha que morrer todo mundo. Sério. Mas que cara doente, mano. Valdetário, então, ligou para uma rádio e confessou o crime, além de ameaçar o restante da família, dizendo as seguintes palavras: só tem um homem na família de Simeão, viu? Que é o doutor Aguinaldo. O resto é tudo ladrão safado, é pilantra. Valdetário prometeu guerra e disse que só não atacaria o doutor Aguinaldo. Após a execução do irmão, o prefeito e sua família, devido a constantes ameaças que sofriam, resolveram se mudar para a cidade de Mossoró, vindo até Caraúbas apenas quando era muito necessário. 6 meses após a execução do médico João Pereira da Silva, a Polícia Federal prendeu o Valdetário na cidade de Monteiro, na Paraíba. Ele estava em um bar com uma namorada e desarmado, quando foi pego de surpresa. A Polícia Federal também conseguiu prender Francimar Benevides Carneiro, que era primo e braço direito de Valdetário. Os dois foram levados para a Penitenciária de Segurança Máxima do Rio Grande do Norte, o Complexo de Alcaçuz, mas não ficaram presos por muito tempo.
Então olha que doideira, ele executou o doutor, jurou a família dele também, e ele falou que ia perdoar somente o prefeito, né? Mas o prefeito teve que fugir da cidade, por quê? Porque ele era ameaçado, ou seja, ele não cumpriu a promessa dele. Ele só falou aquilo lá pro jornal da rádio na época, mas ele queria matar o prefeito também. Então, quando ele começou a avisar muito o prefeito, ele acabou sendo pego, foi preso e foi levado para a famosa cadeia de Alcaçuz, né, que fica lá no Rio Grande do Norte. Então, no dia 4 de novembro de 2000, 2 caminhonetes chegam até a prisão de Alcaçuz e em cada uma dessas caminhonetes você tem uma metralhadora giratória, que é daquelas tipo do Rambo, sabe? Caramba, mano. Além disso, os caras ainda estavam armados de AR-15 e granada. Então, quando eles chegaram lá, eles conseguiram fazer os guardas de refém, fizeram 2 guardas de refém e um PM que estava no local acabou sendo baleado e ficou ferido gravemente ainda. Entendeu? Então teve ali ainda alguma tentativa de troca, mas como os caras foram feitos de reféns, eles conseguiram fugir muito fácil. Então tanto o primo do Valdetário quanto o Valdetário saíram andando de dentro do presídio. E mais 29 presos ainda fugiram, sendo que um outro ainda que tentou fugir foi atingido e acabou morrendo na fuga, certo? Nossa, mano, mas os caras chegam com uma metralhadora giratória, mano. Onde é que os caras Bagulho de guerra. Olha chegaram, isso, renderam, mano. Igual eles fazem na cidade, que eles chegam e rendem a cidade, que é o novo cangaço, eles fizeram numa prisão. Chegaram e renderam a prisão, não tinha o que ser feito, e levaram os caras embora. Por isso que o Valdetário é dado como um dos principais líderes desse tipo de crime, que é o novo cangaço. Aí o que acontece? O Aguinaldo Pereira, que era o prefeito, que sabia que estava correndo risco, o que ele fez? Ele botou 16 seguranças para andar com ele. Ele tinha 16 seguranças a partir de então. Além disso, ele reforçou o patrulhamento policial da cidade. Ou seja, ele botou mais policiais na rua, certo? Por medo do Valdetário voltar lá e fazer alguma coisa com ele. Na noite do dia 7 de novembro de 2001, o prefeito Aguinaldo vem a Caraúbas para inaugurar uma obra da Companhia de Energia do Rio Grande do Norte, conhecido como COSERN. Na volta para sua residência, o carro de Aguinaldo Pereira segue para Mossoró, onde já mora há alguns meses. A intenção do prefeito era assistir em casa o jogo da seleção brasileira contra a Bolívia. Com Aguinaldo, vai sua esposa Antônia, conhecida como Nieta da Nóbrega Gurgel. Também acompanhavam ele os policiais militares Ronaldo Rafael da Silva, que era sargento, e Cláudio Pereira do Nascimento, soldado. Além de Everlânio da Silva, que trabalhava de caseiro na propriedade e também fazia as vezes de segurança. O Santana estava na altura da comunidade Lagoa de Pau, a 10 km de Mossoró, quando foi parado por uma caminhonete em uma emboscada. Os carneiros aproveitaram o local onde existia uma curva fechada e a velocidade do carro precisava ser reduzida. E ali mesmo abriram fogo contra o carro. A cena a partir daqui é trágica. O soldado que estava no volante foi o primeiro a ser atingido. Baleado, ele perde o controle do Santana, fazendo com que o automóvel desça um barranco de 10 metros. Ambos são arremessados para fora do veículo, que acabou arrebentado pelas balas e pelo acidente. A única pessoa que não recebeu tiros foi a esposa do prefeito, que morreu por conta de um afundamento do crânio provocado pelo capotamento. Ela também foi projetada para fora do Santana e ficou presa a uma cerca de arame farpado. Assim como em todas as execuções, um arsenal foi utilizado, tendo calibre 5.56, .30, escopetas calibre 12 e pistolas de calibre .40, além do tradicional fuzil AR-15. Então nenhuma das pessoas que estavam no carro conseguiu sobreviver depois que o Valdetário acabou fazendo isso, né? Ele, só pra vocês terem uma ideia, ele deu mais de 100 tiros nas pessoas. E quando o legista recebeu o corpo do prefeito, ele não conseguia nem contar quantos tiros ele recebeu no total. Não tinha certeza, porque era tão próximo um do outro e tinham tantos buracos que não tem um número oficial de balas que o prefeito recebeu. Mano, eu sempre fico pensando como fica a cara da perícia nessas horas, mano, pra investigar, os caras devem ficar chocados, porque nem pra eles isso é normal, então, né? E depois que ele se vingou do prefeito, que tinha conseguido ali acabar com a família do prefeito, né? Ele voltou a focar no quê? Em roubo de banco, que era o que ele mais gostava de fazer e o que ele mais fazia. No início da tarde de 4 de junho do ano de 2002, a quadrilha liderada por José Valdetário Benevides e Francimar Fernandes Carneiro invadiu a cidade de Macau, com mais de 15 integrantes. A quadrilha tomou a entrada da cidade armados com fuzis. A cidade possuía sentinelas nas esquinas próximas aos bancos, que também ficavam perto entre si. Uma viatura que realizava a ronda e era conduzida pelo delegado Robson Luiz de Medeiros Lira, junto com o delegado regional Antônio Teixeira dos Santos Júnior, foi recebida com rajadas de tiros disparados por um dos assaltantes, que acabou pegando os dois de surpresa e imediatamente tirou a vida de Robson, além de deixar Teixeira ferido no braço e no rosto.
E aí o que aconteceu? Eles renderam 3 bancos diferentes, que era o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Esses 3 bancos foram rendidos e foram rapados, eles pegaram cerca de 500 mil reais nesse dia. Quando eles foram embora, eles amarraram algumas pessoas que trabalhavam no banco em cima do carro, igual eles fazem hoje em dia. Sim. Só que lá em 2002, né? E nessa época, todo o Nordeste basicamente se uniu e falou, não, esse valdetário tem que ser pego de alguma forma, porque ele tá começando a se tornar um problema muito grande. E virou quase que uma questão de honra poder capturar o cara. Porque o cara fugiu da prisão de Alcaçuz, porque o cara roubava banco, porque o cara roubou o aeroporto, porque o cara executou um prefeito, porque o cara matava quem bem entendia, porque a família dele já fazia isso há um bom tempo, há décadas, e tipo, tava começando a se questionar, ué, os carneiros são maiores e são mais poderosos do que a polícia, os carneiros são mais poderosos do que o próprio governo, entendeu? E aí o que acontece? Eles são pegos então numa fazenda enquanto estão fugindo, e nisso 3 dos membros, que era o Francimar, que era um que estava sempre com ele, que era o braço direito dele, o Aguinaldo Galego, que ajudou ele em vários locais também, e o Almir, os 3 foram pegos e foram presos ali. Os outros conseguiram fugir sem nenhum problema. E aí o que aconteceu? A polícia conseguiu achar em Caruaru onde ficava o quartel dos carneiros. Olha que doideira, era um quartel dos carneiros. Lá você tinha várias .50, lá você tinha várias R15, você tinha várias 12, tinha todo tipo de armamento, com todo tipo de calibre. E você tinha vários tipos de vestimentas. Por quê? Porque eram disfarces pra eles poderem ficar andando pra lá e pra cá. Então parecia até um negócio de filme, sabe? De um super vilão, uma série de super vilão. Eles realmente tinham um verdadeiro de um arsenal, né? Um arsenal mesmo. E o cara que guardava pra eles era o Piteco. O nome do cara era Piteco. Quando a polícia chegou no lugar, eu não sei se por medo da reação dos carneiros ou por qual motivo, quando a polícia chegou no lugar, pra ele não ser preso, ele tirou a própria vida, mano. Não, mas imagina, né? O medo do cara. Tá ligado? Mano, se ele fosse pego pela polícia, os carneiros iam matar ele. Tá Sim. ligado? Se ele fugisse, os carneiros iam matar ele porque ele fugiu, tá ligado? Então, coitado do cara, imagina o já vou desespero. adiantar meu lado. É. Mas finalmente então chegava a hora do fim do valdetário e o fim aí do cabeça dos carneiros. Na madrugada do dia 10 de dezembro de 2003, Valdetário Carneiro estava do outro lado da fronteira. Na noite do dia 9 de dezembro, após uma denúncia, a polícia teve informações de seu paradeiro. Valdetário se encontrava no sítio Pau de Leite, na zona rural de Lucrécia. O delegado regional de Pato, Ridagno Pequeno, com pouco mais de 20 homens reunidos às pressas, cercou a casa durante a madrugada. Já perto do amanhecer, o latido de um cachorro alertou Valdetário, que gritou: "Quem está aí?" Como resposta, ele ouviu: "É a polícia." E um tiroteio começou. Então assim começou um tiroteio que durou uma boa parte de tempo ainda, e depois de trocar muito tiro com a polícia, ele gritou: "Eu vou sair!" E a polícia parou de atirar, esperando ele sair para poder se render. Só que quando ele saiu, em vez dele se render, o que ele fez? Ele saiu com a R15 ligada no automático e saiu atirando para tudo qualquer lado. Ele nem olhava para onde tava atirando, ele saiu meio cego atirando para tudo qualquer lado, porque... Meu Deus, imagina o desespero dele também, né? Tipo assim, ele tava com a mulher dele lá dentro e com um filho. Então eles perceberam que ele queria proteger o filho e desviar a atenção. Mas ali não teve nenhuma chance de sobreviver. Então com 44 anos, ele acabou sendo executado ali e também não deu nem chance da polícia prender ele. Porque a polícia, quando ele falou, vou sair, parou de atirar. Então a polícia ia prender ele. Sim. A polícia tinha todos os motivos pra executar o cara, né? Mas no final das contas, não ia fazer isso. Ia só prender o cara, tá ligado? Mas como ele saiu atirando em todo mundo, não teve o que fazer. E ali caía o líder dos carneiros, né? Mas bom, assim como a família Carneiro e assim como a família Leite, existem várias outras que a gente pode contar aqui no Brasil Bizarro. E se você gostou desse vídeo, compartilhe o canal e ajuda a gente a chegar a 2.790.000 inscritos aí, beleza? Se inscreve e ajuda a gente. Valeu, é nóis!